Olá, minhas amigas, meus amigos, muita paz a todos. Que o nosso querido Mestre Jesus possa nos envolver a todos, nos enchendo de muita luz, de muita esperança, enchendo os nossos corações, sobretudo, de paz. E hoje, em nosso vídeo, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da obra Coragem, de Francisco Cândido Xavier. Chegamos já ao capítulo de número 10, que tem como título Nossa Casa. E é mais um texto de Emmanuel, espírito que foi o benfeitor de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, para aqueles que ainda não sabem, segundo o próprio Chico Xavier desencarnou no ano de 2002, bem no dia em que o Brasil conquistou o seu pentacampeonato ali na Copa do Mundo de futebol contra a Alemanha, ganhando de 2-0 com 2 gols de Ronaldo. Chico tinha pedido para que a espiritualidade, se fosse possível, promovesse a sua desencarnação num dia em que o Brasil estivesse muito feliz, para que a sua desencarnação passasse ali despercebida, não gerasse comoção ou tristeza na população, porque Chico só queria ser um canal de luz, um canal de alegria. Mas Chico, antes de desencarnar, ele revelou que Emmanuel reencarnou no ano 2000 e que ele, Chico, teve a oportunidade de sair do corpo, emancipar-se, em desdobramento, em projeção astral, e acompanhar a reencarnação de Emmanuel, que teria ali nascido no interior do estado de São Paulo, e quando adulto ele se dedicaria à educação, em determinado momento entraria na política, chegaria ao Senado novamente, porque ele foi um senador romano lá na época do Cristo. Então Emmanuel deve estar aí com seus 20 para 21 anos de idade. E eu confesso que de vez em quando eu fico ansioso para ver algum jovem aí político, educador, surgindo com lições de verdade, de ética, trazendo ali a mensagem do Cristo no seu fazer, no seu falar. E Emmanuel nos ofereceu este capítulo, Nossa Casa. De que casa ele está falando? Para quem não leu a obra ainda, pode pensar que é um texto que fale do ambiente do nosso lar físico, das nossas relações familiares, mas ele vem falar da nossa verdadeira casa, nossa casa individual, nossa primeira casa. Então vamos lá, sem maior suspense, vamos ver o que é que Emmanuel nos fala da nossa casa. Ele já começa deixando claro de que aspecto ele está tratando. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. Lembremos que no Livro dos Espíritos, os espíritos superiores, respondendo a Allan Kardec, nos informaram que a sede do espírito, que a mente ali é como se fosse o centro de comando do espírito. A essência do espírito se resolve ali na sua mente, que não se confunde com o cérebro, que é veículo, que é instrumento de manifestação da mente enquanto estamos encarnados. Então, que o espírito ali, ele tem a sua expressão maior, tem o seu centro de controle na mente, que é uma estrutura do espírito que se reverte, que tem o seu reflexo no cérebro, Então, o cérebro, ele é apenas um instrumento, um mecanismo. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. A imaginação já é um produto da mente que age criando imagens. Imaginação. Se julgarmos que o ouro precisa, então vejamos aí as nossas projeções conforme a nossa forma de pensar e os nossos valores. Que casa nós estamos criando? Que casa mental? Se julgarmos que o ouro precisa erigir-se em material único, adequado à nossa construção, cedo sofremos a ventania destruidora ou enregelamento da ambição
e da inveja, do remorso e do tédio, que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Se supormos que o poder humano, falou primeiro do ouro, da riqueza, da fortuna, que é o objetivo de vida de muitas pessoas, e que pode gerar ali uma aparência de felicidade temporária, mas depois se desfaz. Se supormos que o poder humano, e aí outro elemento que normalmente, que habitualmente, que frequentemente é apontado, é eleito por muitas pessoas como objetivo de vida, o poder humano. Se supomos que o poder humano deve ser o agasalho exclusivo de nosso espírito, somos apressadamente defrontados pela desilusão, que habitualmente assinala a fronte das criaturas enganadas pelos desvarios da autoridade. Quantas pessoas acabam ali sendo circundadas por interesseiros, por acólitos, que estão ali só enquanto o aparente poder existe, e quando a pessoa abandona, se sente esquecida. Já existe o ditado popular, rei morto, rei posto. E quantas pessoas não comprometem a sua reencarnação em nome do poder temporário? Às vezes até inicia com um objetivo, com uma sinceridade, mas depois, para manter aquele suposto poder, se compromete. E aí são várias reencarnações pela frente de dor, de aprendizado doloroso para reparar aquela oportunidade, aquele talento que, ao invés de ter sido multiplicado, foi enterrado. Se encontramos alegria na crítica ou na leviandade, naturalmente nos demoramos em cárceres, ou seja, prisões de perturbação e maledicência. Tem gente que se permite por este caminho do embate verbal, da disputa, ao invés de respeitar a ideia do outro, o entendimento, as escolhas, ali refém do seu orgulho, da sua vaidade, que deve ganhar nas disputas verbais, deve fazer o outro se convencer, é uma grande ilusão tentar fazer com que o outro pense de maneira diferente. Na maior parte das disputas verbais, ninguém convence ninguém, cada um sai mais convencido daquilo que acredita, e muitas vezes os dois, os três, o grupo todo está equivocado, porque a verdade absoluta ninguém a detém. Nós, no máximo, conseguimos pegar uma partezinha, uma parcela da realidade que já conseguimos alcançar. Então depois a pessoa vai ficar prisioneira da perturbação e da maledicência. Moramos em espírito onde projetamos o pensamento. A gente ouve falar muito de aura, e a aura, né, nossa, é uma verdade. Ela é a emanação das nossas energias, do nosso corpo espiritual nas suas diversas camadas ou frequências. Aí alguns levam nomes de diversos corpos, mas é todo um conjunto, o corpo físico e diversos corpos espirituais, que são ali temos as emanações energéticas, então cada um tem a sua psicosfera própria, a sua atmosfera fluídica pessoal, que é o resultado da nossa mente, da projeção da nossa mente. Então, por isso que algumas pessoas mais sensíveis conseguem identificar o estado da outra por essa leitura, às vezes consciente, mas na maior parte das vezes intuitiva, por conta daquilo que a aura do outro revela. No livro A Gênese, Allan Kardec registra lá o ensino dos espíritos e traz um exemplo de alguém que está planejando um crime, que aquele planejamento, aquela ideia fixa, aquela ideia persistente, ela vai se plasmando na sua aura, como se fosse um reflexo. Imaginemos uma bolha de sabão, que ela tem, né, translúcida, mas ela tem ali um quê de reflexo. Então ela vai refletindo as coisas que estão em torno. Os nossos pensamentos persistentes, as nossas ideias fixas, as nossas monoideias, elas vão ficando plasmadas em nossa aura. E aí vai gerando uma retroalimentação daquilo que eu projeto. Se é coisa boa, eu vou me retroalimentando de energias boas, de bons pensamentos, de boas ideias.
Se é algo negativo, aquilo é uma retroalimentação. Por isso que depois que eu discuto com alguém e ali me desestabilizo, e depois que a discussão acaba eu vou para casa, as pessoas ficam remoendo aquilo, ó, ficam remoendo, ficam naquela disputa mental, com dor de cabeça, porque aquilo ficou cristalizado por algum tempo e poderá perdurar na sua atmosfera psíquica pessoal. Então você acaba ficando preso ali naquele ciclo, né, vicioso que você mesmo criou. Respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências na vida. Na Terra, muitas vezes temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Então, às vezes a pessoa está lá, tem títulos, tem isso, tem honrarias, mas intimamente ela está em sofrimento. Vocês sabiam que a nossa apresentação perispiritual, nosso corpo perispiritual, nós estando encarnados, ele varia e ele pode se tornar mais belo e esplendoroso do que a aparência física, ou pode se tornar mais feio, pode se tornar um aspecto negativo que difere da nossa apresentação física, porque nós estamos aqui acoplados, eu estou em vigília, então meu perispírito, meu corpo espiritual está acoplado ao corpo físico. Mas quando nós dormimos, nós saímos do corpo. Algumas pessoas têm essa habilidade, inclusive, de fazer conscientemente. São raras. As que verdadeiramente conseguem são muito raras. Mas existe isso é estudado, inclusive, fora do espiritismo. Isso é, inclusive, explorado por agências de investigação da Rússia, americana, em outros campos, para fins estratégicos ali, militares. Mas aí nós saímos do corpo. A maior parte das pessoas existe uma correspondência. Você fora do corpo é praticamente idêntico ao que está no corpo. Mas as pessoas que são muito boas, bondosas, têm bons pensamentos, quando elas saem do corpo, elas são mais luminosas, elas têm uma espécie de transfiguração. É a mesma pessoa, mas ela está mais bela. Lembrei-me de Jesus naquele momento sublime em que ele se transfigura. Então, há um relato desse no livro Entre a Terra e o Céu, um relato feito por André Luiz, autor da obra recebida por Chico Xavier, de uma jovem que, quando ela sai em desdobramento do corpo, ela é mais bela, ela é brilhante. E André Luiz observa aquilo e registra. Num outro livro, chamado Libertação, o mesmo André Luiz está lá fazendo parte de uma equipe espiritual que trabalha num caso, no socorro espiritual. E aí ele vê um casal, um médico e sua esposa. A esposa jovem, bonita da sociedade ali do Rio de Janeiro. E aí depois do almoço eles vão tirar aquela sonequinha. E André Luiz se surpreende quando aquela mulher jovem, bonita, bem vestida, perfumada sai do corpo. Ele diz, parece uma bruxa das obras aí de ficção. A sua apresentação perispiritual, por conta dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas emoções. É por isso que no mundo espiritual nós não temos essa máscara do corpo físico. Ninguém consegue sustentar. A nossa aura nos entrega as nossas energias e muitas vezes a nossa apresentação. Então, muitas vezes há pessoas bondosas que ela só no ambiente ela já se torna... Ela modifica o ambiente. A gente se sente bem estar ao lado daquela pessoa, a gente se sente em paz. Outras chegam mesmo de bico calado, às vezes já era um clima assim de irritação, de perturbação mental, de impaciência, porque é a sua característica que fica ali excitando o grupo a assimilar daquela mesma forma. Daí porque Emmanuel vai nos dizer que nós respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências na vida. Só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação do lar interno, da mente. Por isso mesmo disse Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Olha aí a lei do trabalho como elemento essencial para nós irmos melhorando a nossa condição íntima e a nossa casa mental. Idealizemos mais luz para o caminho. Abracemos o serviço infatigável aos semelhantes e a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa
nos esplendores do céu. Nós precisamos vibrar de maneira melhor. O nosso mundo está doente. E aí não é só uma referência à pandemia, não, é uma referência à humanidade, que é apegada ainda às questões materiais, o apego da riqueza, do poder, a satisfação ali dos desejos imediatos do corpo humano, o pragmatismo de uma vida mais fácil, de uma vida que seja que me permita o gozo dos prazeres que a vida nos traz. Em nosso planeta, a cada 2 segundos, uma pessoa tenta suicídio. Suicídio direto, consciente, quer tirar a própria vida. A cada 40 segundos, uma consegue. O suicídio é configurado, é concretizado. Em nosso mundo, em vários países, é apresentado como elemento de progresso o direito de tirar-se a vida de um ser humano no útero. Isso é apresentado muitas vezes como um direito humano daquela pessoa que pede. E os espíritos são absolutamente claros, inequívocos, uníssonos, os espíritos superiores, de que isso representa um retrocesso espiritual. O nosso país vive uma criminalidade que nos deixa temerosos de sair nas ruas porque podemos ser assaltados, podemos sofrer vários tipos de violações. E a matriz primeira da criminalidade é a desigualdade social, que é fruto da corrupção, o crime do colarinho branco, que é o pior crime, que muitas vezes é invisível. Mas temos também o tráfico de drogas, que é o fomentador dos assaltos, dos homicídios, dos diversos crimes. E só existe tráfico de drogas porque existem usuários de drogas. Então é um mundo em que uma parcela considerável das pessoas sente a necessidade de se entorpecer para encontrar uma suposta alegria, uma suposta felicidade. Ou seja, ainda não descobriu o seu poder íntimo, o seu poder mental, para então gerar os estados verdadeiros e duradouros de felicidade. Vemos aí a pandemia, sim, e uma gama muito grande de pessoas, lamentavelmente, inconsequentes diante da dor alheia, saindo aí para festas clandestinas. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec registrou a informação dos espíritos que nos tempos finais nós teríamos os suicídios alcançando índices inimagináveis. Seria uma das marcas deste momento de transição, deste momento mais intenso. E aí vendo essas pessoas que mesmo totalmente informadas da pandemia, das suas consequências, do colapso inequívoco do sistema de saúde, porque a partir do momento em que alguém tem uma prescrição para ir para uma unidade de terapia intensiva e essa unidade não existe, o sistema colapsou. Então, mesmo vendo isso, as pessoas se permitem não ir trabalhar no seu trabalho, na sua necessidade, o pão de cada dia, mas se permitem aí para momentos de lazer que poderiam ser remediados, para atividades que estimulam ali a disseminação. Essas pessoas, com todo respeito, elas têm uma postura suicida, homicida, porque elas se expõem e depois vai expor os seus familiares, as pessoas. E eu fiquei a pensar, será que quando se fala desse suicídio em níveis alarmantes, os espíritos já não estavam também dizendo dessas pessoas neste momento de transição, neste momento de pandemia? Então, é mais um traço, uma demonstração de que a nossa sociedade ainda se encontra enferma. Mas nós que temos a oportunidade das luzes do Consolador, do exemplo de Jesus que segue adiante, que nos mantenhamos firmes, com a nossa fé raciocinada, ampliada, com a esperança de dias melhores, mas aquela esperança não passiva, mas o esperançar. Que nós, em atividade, produzindo bons frutos, aguardemos a aurora de um dia novo, de um dia melhor. Que estejamos em atividade, no trabalho do bem. Toda atividade útil, toda atividade positiva é trabalho. Então, vamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar para que o mundo melhor chegue de maneira mais breve.
Que Jesus nos abençoe com a sua luz e com a sua paz.